Glória a Deus, né? Vamos ficar em pé para nós orarmos? Aleluia. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu saí da minha casa para vir neste lugar, para prestar culto. Eu declaro que toda honra, toda glória, ela é tua, ela é do nosso Pai, ela é do Espírito Santo, nosso companheiro. Jesus, obrigado por ter me salvado, por ter escrito meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me lava e vem morar no meu coração, porque eu quero estar pronto para a sua volta. Amém. Querido Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor mesmo venha falar com cada um aqui, que o coração de cada um, Pai querido, possa se abrir, Senhor, porque Deus, o Senhor não chuta, Pai, os corações, mas a tua palavra diz que o Senhor bate, o Senhor é gentil. Então que cada um aqui entenda isso, Deus, que cada um tem que te convidar, Senhor. Entra na minha vida, entra na minha casa, entra, Jesus. E o Senhor também, Pai querido, não é um Deus que obriga nós a nada, porque o Senhor chama nós, é para nós conversar, né? Entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. O Senhor vai conversar conosco, Deus. O Senhor quer ouvir também a nossa conversa, Senhor. E o Senhor quer, Deus, mudar a nossa mente. Por isso, Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor entre na casa de cada um, pois eles vieram aqui, Deus. E eu sei, Senhor, que quando a gente te procura, a gente acha. Que quando a gente bate, a porta abre. Então, Senhor, eu quero que o Senhor, Pai, entenda que nós estamos aqui porque nós estamos buscando para achar, estamos batendo para a porta abrir, estamos pedindo para receber. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu dar uma dica para vocês. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. O que está escrito em Mateus 6,33? Quem lembra? Fala bem alto, porque vocês estão sem microfone, todo mundo precisa ouvir, vai. Qual o maior e o primeiro mandamento da palavra? Amar a Deus sobre todas as coisas. Deixa eu te perguntar, tudo que eu tenho que amar, eu vou gostar? Então, diga comigo assim: eu não preciso de gostar de tudo que eu vou fazer. Então tem muitas coisas que nós não gostamos, mas temos que fazer. Então você precisa entender que você precisa fazer as coisas. Nem tudo que você vai fazer, você vai gostar. E não precisa gostar, mas às vezes é necessário fazer para o nosso próprio bem, né? Então a palavra de Deus, ela começa a colocar umas coisas. Então eu vou buscar sabedoria. Qual que é a primeira coisa que eu preciso ter? E o princípio e a base da sabedoria. O que a Bíblia ensina? Vamos, gente. Fala alto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando eu vou obedecer a Deus, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou obedecer a Deus na sua palavra? Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Vamos, gente. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus e... Eu vou gostar de amar algumas pessoas? Não. Mas é princípio.
Então eu vou ter que amar. Sempre você tem que lembrar muitas coisas que eu vou fazer, eu não vou gostar, mas eu vou amar, eu vou fazer. Então, quando eu começo a compreender que eu preciso aprender a organizar os meus pensamentos, para que depois eu saber separar o que é prioridade, eu preciso organizar as bases do meu pensamento. Em tudo que eu for fazer na minha vida, eu não vou ter chance se eu não estabelecer propósito. E até para achar o propósito correto, para mim pegar um caminho na minha vida, eu preciso estabelecer princípios. Então, eu estabeleço o princípio, aí eu não vou errar no propósito. O que é um propósito? O propósito é onde eu vou chegar. E aonde a gente sabe que a gente errou o caminho, porque a gente pega caminho que quebrou o princípio da palavra. Quebrou um princípio da palavra, você errou o caminho. Aí não vai dar certo. E nós fazemos isso buscando a Deus. Às vezes nós estamos buscando a Deus de todo o coração. Mas não aprendemos a colocar a base, o alicerce no lugar certo. Quando vê, a pessoa faz 20 anos que serve a Deus e pegou o caminho errado. Aí está explicado porque que a vida dela travou. Não deu certo. E muitas vezes nós vamos descobrir que o caminho está errado. Por quê? Porque nós vamos passar por lutas, dificuldade. A Bíblia ela fala, querido, que o maior mandamento é amor. Nós precisamos amar porque Deus ama? Não, porque Deus é. Fique comigo, Deus não ama, fala aí. Deus não tem amor, sabia, querido? Porque Ele é amor. Deus não tem amor, Ele é amor. Então quando por isso que Ele fala, eu sou. Né? Quando o cara fala, quem és tu? Eu sou. Então falou que Deus tem poder? Não, Deus é poder. Deus é amor. Então quando eu vou buscar Deus, eu começo a estabelecer. Então se eu não amar, aí eu vou aprender a estudar sobre amor, porque agora eu tenho um porquê correto, porque eu vou ter que amar todas as pessoas. Então eu vou ter que estudar o que é amor. O que é amor? O que ama? Sabe, querido, uma coisa que você precisa saber, que se você amar a Deus também, Jesus falou, todo aquele que me ama, o que ele tem que fazer? Vamos, gente? O que ele tem que fazer? Vai ser fácil? Não. E também, para que você possa obedecer, você vai ter que se disciplinar, correto ou não? Diga comigo, me disciplinar. Sem disciplina, querido, não tem como. Então nós precisamos se disciplinar. Senão nós não conseguimos obedecer. Nós vamos ter que fazer exercício espiritual. Nós vamos ter. Aí, olha bem, aí o caminho que eu estou pegando, ele é só caminho de estrutura. Vocês estão entendendo ou não? Porque o propósito Deus tem para nós. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito, querido, que ele sai desse mundo. A Bíblia diz, querido, que quando eu estou buscando o propósito de Deus para mim me animar, então eu vou olhar a promessa de Deus, que é primeiro eu vou olhar a promessa de Deus assim, que é para ficar rico aqui na terra, comprar um carro novo, uma casa, coisa. Não, a Bíblia diz que é para pensar onde? Nas coisas Então eu busco as coisas do alto, e as coisas da terra me são acrescentadas. Entende? Eu busco as coisas do alto, e as coisas da terra são consequência. Então, aonde nós erramos? Olha bem, se na nossa caminhada nós vamos quebrar a cara se nós não entendermos isso. Preste bem atenção. Foram todos os grandes homens de Deus que tiveram vida boa aqui na terra? Fala comigo, os melhores não, fala aí. Quando a Bíblia fala do herói da fé, termina assim, todos esses foram heróis na fé. E aí começa a falar, um morreu assim, outro morreu assado, outro foi isso, foi jogado na cova do leão, outro não sei o quê, só tortura, querido. Daí fala assim, mas eles, não obtiveram as promessas, mas saudaram-as de longe. Por quê? Por que eles não obtiveram e saudaram de longe?
porque eles esperavam uma pátria superior, uma bem melhor, uma eterna, no céu. Eles não queriam uma cidade passageira, eles queriam uma cidade eterna. Então, nós podemos correr atrás da promessa de Deus, né? Se o Bolsonaro, querido, está amarrado, em nome de Jesus, se ele não ganhar, né? Jesus já ganhou. Essa pátria aqui, ela é passageira, mas na nossa, o Rei da Justiça vai estar no trono, entende? O amor vai estar no trono, o sol da justiça, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o grande eu sou, né? Ele vai estar no trono, querido, e ele vai ser o nosso rei, nosso irmão, nosso Pai, nosso Deus para todos sempre. E é isso que o crente, ele tem que se apegar de todo o coração, porque a hora que ele estiver vindo na igreja, estudando a Bíblia, lendo a palavra, né? Ele está, querido, com o coração em coisa superior. Se não, querido, você vai ficar olhando os defeitos da tua igreja, do teu pastor, do irmão. Você não vai entender o que é honrar uma autoridade. Você nunca vai entender nada. E se entender, vira religioso. Vira carola ainda. Mas se você começar a buscar as coisas do alto, aonde Cristo vive, aonde nós estamos esperando a nossa promessa. Então lá em Marcos capítulo 12, Jesus conta um segredo aqui. Uma coisa que você precisa entender: a terra, quando ela foi criada em 6 dias. No 7º dia, o Senhor descansou da tua obra. E aí tem uma profecia. Pedro fala assim: 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. E no 7º dia Deus descansou. Aí o homem pecou, entende? O homem pecou, se separou de Deus, mas a terra, querido, havia uma profecia, que ela iria, né, ficar 6.000 anos, né, Deus iria deixar na mão do homem. E a terra foi arrendada para o homem. E os homens, Jesus está falando ali que a terra foi arrendada para os homens, e Deus mandou seus servos, mas os seus servos, em vez de receber a renda, né, em vez de receber do fruto da terra, eles mataram. Colocou lá Marcos 12. Eles começaram a matar. Olha bem o que está escrito aqui. Ó. Depois Jesus começou a falar por meio de parábolas. Ele disse: certo homem fez uma plantação de uvas e pôs cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Quer dizer que Deus estava ali na criação, né? Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou empregado para receber a sua parte. Mas os plantadores agarraram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou mais um empregado, mas esse eles bateram na cabeça dele e o trataram como de um modo vergonhoso. E ainda outro foi mandado para lá, mas os lavradores o mataram. Olha bem, o mataram. E o mesmo aconteceu com muitos outros servos, né? Aconteceu a mesma coisa. Uns foram surrados, outros foram mortos. Agora a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era seu querido filho. Finalmente ele mandou, pensando assim: o meu filho eles vão respeitar.
Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarrou o filho e o mataram e jogaram o corpo para fora da plantação. Aí Jesus perguntou: e agora, o que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens, entregará a plantação a outros lavradores. Então aqui é uma parábola, né, gente? Mas está bem claro, né, que é uma parábola do quê? Da renda da terra. Os lavradores somos nós. Os empregados eram os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos, tudo mataram, né? E o filho é Jesus, né? Que mataram. E agora, né? A terra está arrendada, vai cumprir a data do arrendamento, que daí Jesus ele vai vir e ele vai trazer justiça e juízo sobre a terra. E aí? De que lado você quer estar? Então, quando nós estamos buscando as coisas do alto, buscando as coisas do céu, dedicando a nossa vida a Jesus, nós estamos escapando do juízo que o mundo já tem. Jesus agora vai vir, né, querido, para poder sentenciar o povo. E nós sabemos que vai acontecer algo terrível. Então as pessoas, né, que não deram a vida para Jesus, elas vão ser julgadas, condenadas e lançadas no lago de fogo. E o lago de fogo, querido, ele é um lugar. Para você ter uma ideia, pessoas que foram arrebatadas e viram o lugar da condenação, lá não é assim, todos vão ter a mesma sentença. De acordo com a maneira que a pessoa viveu aqui na terra, lá vai ser a sentença dela. Então tem uma coreana, né, que ela conta, né, Raquel, que ela viu lá. Então, por exemplo, as pessoas que gostavam de sexo ilícito, elas ficam com as pernas reganhadas assim, ó, e um demônio queimando as partes íntimas dela de dia e de noite. E aquela pessoa urrando e gritando para todo sempre, recebendo aquele castigo. Cada pessoa, conforme o pecado dela, ela recebe um castigo e vai ficar ali sofrendo. Às vezes a pessoa fala: mas onde que o senhor tirou isso, pastor? Jesus mesmo falou. Ele falou assim: para essa cidade aqui, ó, vai haver muito mais rigor no dia do juízo do que para Sodoma e Gomorra, porque se Sodoma e Gomorra tivessem visto os sinais que eu fiz, muitos teriam se arrependido. Então, de acordo com a nossa oportunidade de conhecer Jesus, de entregar a vida nossa para Jesus, também a sentença e o castigo eterno vai aumentar. Então, olha bem, Jesus mesmo falou assim: ó, se todo mundo vai para o lago de fogo, vai ter o mesmo tipo de sofrimento, por que que Jesus falou assim para o cara, né? Para o cara que condenou ele? Mais ferrado ainda está o cara, né? Que me entregou, que me traiu, né? Jesus falou assim: é melhor os necessário, mas era melhor para uma pessoa pendurar um moinho na cabeça, né, e se lançar no mar, né, do que ser uma pessoa que provoca escândalo. Então você precisa saber que não é só ir para o inferno não, querido, é conforme o que você faz aqui, você vai receber uma sentença no lago de fogo também. Lá vai ter, cada um vai ter o seu castigo. Vai receber de acordo com o que fez. Quer ver?
Ó, Eclesiastes 11:9 diz assim: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito. Então olha bem, Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Eclesiastes 12:14. 12:14. Aí Eclesiastes 11:9 diz assim: alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Então ele está falando, faz, depois você vai ver no que dá, né? Não tenha juízo não. Quer ver? Deixa eu ver um de Daniel aqui para vocês verem. Daniel é um profeta. Daniel 7:10. Olha o que Daniel diz. Daniel, querido, ele é igual João, ele teve um arrebatamento de espírito, ele teve visões, né? Igual o apóstolo João lá em Apocalipse. Daniel 7:10 diz assim: de diante dele saía um rio de fogo. Diga comigo, um rio de fogo. Ó, diante dele saiu um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões serviam diante dele. Você já imaginou que tamanho de quantidade de anjo? Ó, 1000 anjos é muito, não é? Milhares significa muito, né? Agora não está falando milhares de anjos, está falando milhares, grupo de milhares, e milhares de grupo de milhares. Aonde vai isso? E depois fala assim, aí forma um grupo de milhões. Aí ele fala, aí milhões de milhões. Será que é pouco anjo? O universo, assim, você vai olhar assim, eu acho que o grão da areia vai perder. Ó, aí fala assim, estavam diante dele, aí fala, o tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. O que é os livros? Todo mundo já sabe que os livros são as nossas vidas. Aqui fala livro, né? Mas na realidade, querido, vai ser um pendrive, um HD, né? Vai abrir-se uma coisa e tua vida vai passar assim, vai estar tudo filmado, registrado. E a sentença já sai automática, assim, ó. Você vai, já sabe tudo que vai dar. E todos vão. Ó, agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Também no dia do julgamento, a Bíblia ela fala bem claro. No dia do julgamento, vai ter um julgamento que chama o julgamento dos crentes. O julgamento daquele que está salvo. Diga comigo, julgamento do salvo. E no julgamento do salvo, Deus ele vai restaurar todas as coisas, Ele vai criar tudo de novo, Ele vai fazer com que a humanidade volte a seu sentido original. Porque o homem, ó bem, quando ele foi criado à imagem de Deus, Deus pegou um boneco e fez o boneco, que aparência que Ele fez o boneco? A palavra imagem é que Deus fez um boneco dele mesmo, Ele fez uma estátua dele, entende? De barro, e soprou da vida dele dentro do homem, o homem respirou e se tornou. Então o homem foi criado para ser filho de Deus, para herdar as coisas de Deus, e foi criado parecido com Deus, e Deus pôs dele mesmo dentro do homem. Mas o homem, para ser filho de Deus, teve que ter o livre-arbítrio, e o homem, hoje ele pode escolher. Ele pode se escolher se tornar filho de Deus, ou pode se escolher se tornar
filho do diabo. Diga comigo, filho do diabo, todo mundo já é, fala aí. Mas o filho, fala assim, mas o filho de Deus veio para nos resgatar. Se você não viver para Jesus, que você é filho do diabo. E o diabo está condenado e os filhos dele vão com ele. Né? Agora olha bem. O 2 Coríntios 5,10 diz assim: pois todos nós devemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Diga comigo, por meio do corpo. Então olha bem, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba, entende? Receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E aí, 2 Timóteo 4,8 diz assim: agora me está reservada a coroa da justiça, Paulo falando para Timóteo, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Quer dizer, Paulo estava, convicto que a vida dele estava chegando ao fim e que ele iria receber a coroa da justiça, a coroa do justo juiz, naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Que diz assim, Romanos 14:10. Portanto você, por que julga seu irmão? Por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Aí uma coisa que nós temos que entender. Por que, pastor, nós temos que colocar o amor como uma das pedras fundamentais da nossa vida? Temos que aprender sobre o amor para poder amar os irmãos. Primeiro, querido, porque todos nós vamos ser julgados de acordo com o que nós julgamos os outros. Diga comigo, todos nós vamos ser julgados de acordo com o que nós julgamos os outros. Sabe como você julga os outros no coração? Quando você julga os outros no coração, aquele cara não presta. Aquele cara, e você deseja o mal para ele, você deseja o mal. Quando você vê que uma pessoa não presta, A pessoa não presta, mas eu vou ganhar ela para Jesus. Ela vai se transformar, isso é amor. Mas quando você fala assim, aquela pessoa não presta, eu quero que ela vai se ferrar, eu quero que ela perca, eu quero que ela... E você cria uma questão de vingança. Você pode ver, querido, que até o seu espírito já mostra que você está condenado, porque você já começa a se sentir uma pessoa não mais bem. Você começa a ser gerado em você já mágoa, ressentimento. E o teu espírito, querido, ele já está sabendo que existe uma sentença de acordo com o que você julga os outros. Então eu preciso entender que eu preciso colocar, amar os meus irmãos, amar as pessoas como a mim mesmo. Agora você precisa entender que o amor de Deus, ele é um amor corrigindo nós, para que nós não vamos para o inferno, para que nós tenhamos uma vida correta, porque Deus, ele não vai poder abençoar uma pessoa que não esteja merecendo, que nós não esteja no ponto para poder. E aí, querido, você precisa saber que Deus manda você obedecer. Aquele que me ama, aquele que me ouve, me obedece. Você precisa obedecer, porque senão Deus vai ter que fazer justiça te corrigindo. E a correção de Deus não é igual a do pai e da mãe. A correção de Deus vai ser, a própria palavra já diz, você faz tal coisa, já vem o prêmio,
ou a recompensa. E isso você tem que contar, que você tem que estar ligado no céu, porque ligado só na terra, nem sempre você vai ter sabedoria de praticar a justiça de Deus. Mas se você estiver ligado lá no céu, você vai abrir a mão quando é para abrir, você vai fechar quando é para fechar. Por quê? Porque a sua sabedoria vem porque você vai prestar conta no dia do julgamento. Pegou? Agora olha bem, preste bem atenção uma coisa. Não brinca com Deus. A Bíblia fala assim, de Deus não se zomba. Não brinca. Não brinca. Se você não for justo e for honesto, querido, você pode ter problemas e prejuízos sérios na tua vida. E para que você vai estragar a tua vida? Preste bem atenção. Deus, Ele precisa que você se discipline e obedeça. E se você não resolver amar os seus irmãos, amar qualquer coisa, e Deus for tratar isso, para ver se Ele consegue colocar você na linha, você precisa entender que você pode ter um prejuízo sério. E Deus não quer que você tenha prejuízo sério. Deus quer que você ame. Deus quer que você seja uma pessoa que vai ter galardões, que não vai ser lançado no inferno. O Senhor quer tudo isso, Ele quer o melhor para você. Mas uma coisa que eu quero que você entenda: o Senhor vai querer que você obedeça a Ele mesmo sem gostar, mesmo sem querer. Mesmo, por quê? Porque é assim que tem que ser. Então vamos supor assim, né? Deus amou o mundo, então Deus ele precisa de salvar a humanidade. E você precisa entender a arte de obedecer, porque nós precisamos entender que tem princípios, e esses princípios são necessários, senão estraga tudo. Estraga tudo. Nós podemos levar multidões de pessoas para o inferno, querido, se eu for desonesto, se eu for mau caráter, se eu for uma pessoa injusta, se eu ficar dando uma de esperto com os outros, eu posso levar muitas pessoas para o inferno. Agora preste bem atenção. Preste muito bem atenção. Um cara que quer uma disciplina, né? O que Deus faz? Então o cara falou assim para um soldado lá, não sei, um tenente, um general, não sei como é que é no exército a patente. Ele falou: olha, eu tenho um batalhão, mas ninguém consegue colocar esse batalhão em ordem, rapaz, e disciplina. Eu queria que você fosse lá e resolvesse. Ele falou: mas o senhor vai mandar eu lá resolver, mas o senhor vai me dar carta branca para fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser? Ele falou: te dou carta branca, faça do jeito que você quiser. E ele foi. Aí chegou lá aquele batalhão, né, querido, eram bastante soldado. Aí ele chegou no batalhão, falou assim: olha, batalhão, quando eu dizer assim, direita, vamos ver, vocês todos viram para a direita. Quando eu disser esquerda, vocês viram para a esquerda. E ele falou isso, né? E um tanto virava para a esquerda, outro tanto virava para o outro lado, né? Aí ele falou: bom, é falta de comunicação, né? Eu não expliquei direito. Pessoal, quando eu dizer virar para a direita, então vocês vão virar para esse lado. Aí ele explicou lá, ó, para esse lado. Quando eu disser para a esquerda, é para esse outro lado. Vocês prestaram bem atenção? Então agora eu vou ajudar vocês. Então na hora que eu dizer vocês, aí ele pegou, né? E falou assim para eles: vamos ver agora se vocês vai. Tá, os caras pegou e ainda um virava para lá, outro virava para cá. Aí ele falou: ai meu Deus, o que eu faço? Né? Aí ele falou assim: olha, agora vai ser assim, tá? Vai ser assim. Se caso vocês errar, se caso aquele que errar, né? Vamos supor assim, aquele que errar, eu vou fazer isso. Aí ele pegou e chamou um que tinha errado, vem cá. Pegou um que tinha errado, né? Jogou o cara no chão, pegou uma espada e cortou o pescoço do cara.
Ele falou assim: agora essa vai ser a penalidade para todos que errar. Vai perder a cabeça. Aquele sacrifício foi uma coisa muito dura, muito forte. Mas pergunta para mim se vocês erraram. Ninguém mais errou, querido. Vocês estão entendendo? Agora preste bem atenção. A palavra de Deus fala isso. Entende? Deus fala assim para você: seja justo, ame, seja honesto. Por que você vai perder teu nome? Você acha que quando você perde teu nome, perde a sua integridade, você perde tua moral, você acha que é diferente de quem perdeu a cabeça? Vamos, gente? Então, quando você vive a vida do teu jeito, querido, você volta para Jesus, você tem que voltar, querido, agora você precisa amar. É a tua última chance. Agora você precisa ser uma boa esposa, um bom esposo, um bom profissional. Agora você precisa ser justo. Por que você vai perder tua cabeça? Perder tua vida? De novo. Porque agora, querida, agora a coisa vem 7 vezes pior. Você não vai ter outra chance. Pegaram? Quando Jesus nos chama, Ele nos salva, Ele nos tira daquela situação. E agora você vai levar o nome dEle, agora você tem um comandante que vai pôr você na linha. E tudo que Ele quer é que você não perca a tua cabeça. Ele quer que a tua cabeça seja salva. Ele quer que você sirva a Ele, para no dia do julgamento, em vez de você ser condenado e desonrado, Ele vai te exaltar e te coroar e te honrar pela vida que você dedicou a Ele. E sabe, querido, dedicar a Deus não é aqui na igreja. Aqui na igreja você só vem aprender. Mas na hora que acaba o culto é assim, né? Porque você vai conversar com os irmãos, vai ter amizade, você vai ter uma nova família. Mas depois que nós saímos daqui, amanhã nós vamos trabalhar. Amanhã pessoas que você nunca viu vai lá no seu trabalho, né? E você vai poder ser luz de Deus na terra. Você vai fazer negócio. Olha lá, o Juba estava falando para mim que estava num lugar, né? O cara estava falando lá que ele vendeu para mim terreno, né, que eu pago certinho e tal. E se o Juba tivesse escutado ao contrário, falava assim: rapaz, aquele Trovati é um espertão, aquele cara é um canalha. Se falar, né, mas não viu, né, não fez negócio comigo, tudo bem, mas um cara que fez o negócio e provar, fica ruim, né? Entenderam? Então, muitas vezes, né, tem amigo meu que escuta falar mal de mim, porque a turma fala mal de homem de Deus, né? Os caras perguntam: mas você conhece ele? O cara fala porque não conhece, mas quem negocia... Então, nós temos que ser assim, nós temos que ser justo, honesto, trabalhador, nós temos que amar, temos que olhar para as pessoas, querido, e desejar que elas vá para o céu. Não precisa deixar de fazer você de bobo, mas nós temos que falar de Jesus para as pessoas. A Bíblia diz que quando as pessoas não gostam de nós ou falam mal de nós, que elas falem errado, falem mentindo, porque daí Deus vai ser o nosso juiz, vai ser o nosso advogado. Mas se eles falar com razão, quem está contra nós, querido, é o próprio Deus. Você sabe como é que era minha mãe e meu pai quando eu era pequeno? Se eu chegasse em casa: mãe, a professora bateu em mim. Hoje eles vão lá brigar na escola, não é? Você sabe o que a minha mãe fazia? Então você vai apanhar de novo, porque você deve ter aprontado. Estava no couro. Quem foi assim quando era pequeno? Levanta a mão.
Só os mais velhos, que é assim, né? Quando faz assim, querido, é porque tem mais de 45. Os que têm menos de 45 falam assim, que é isso? Eles nem acreditam que isso existiu, né? Não. Não é da sua época? Era assim o negócio. Mas sabe, querido, ó, uma coisa que para nós terminar o culto aqui, nós temos que orar pelo país, mas uma coisa que foi o meu segredo quando eu me converti. Eu achei que Deus não me amava, porque as coisas para mim só davam errado, eu falava, e Deus não quer me ajudar não, eu estou frito. Só que eu falei assim para Deus, falei, ó Deus, o Senhor pode não gostar de mim, mas eu vou te amar, eu vou te servir, eu vou te buscar, porque eu vou morar no céu. O Senhor vai ter que me engolir, né? Vai ter que me levar para o céu. E eu não sabia que esse é o ponto que você põe de alicerce na tua vida. É você buscar a justiça de Deus para a eternidade. E isso me fez, né, querido, eu passar por várias lutas no começo na igreja, com irmãos, com problema financeiro. Além de eu estar ferrado financeiramente, ainda tinha uns irmãos que me ferravam mais ainda. E a coisa feia, e eu ali, ó, buscando a Deus, né, porque eu falava assim, eu vou morar no céu. Então, eu comecei a priorizar isso. E isso foi o meu segredo, foi o ponto-chave, entende, para mim permanecer. E nunca pensei, um dia sequer, né, querido, de abandonar. Não é Deus não, é as coisas de Deus. Nunca pensei nem um dia eu fiquei frio, falando assim, se eu estava desanimado, mas eu estava buscando, nem que fosse na marra. Por quê? Porque eu descobri que é disciplina, entende? Buscar Deus é uma disciplina que você faz, que depois que acabar o nosso tempo aqui na terra, querido, Deus vai nos recompensar. Amém? Isso é para o servo de Deus. E quem não é servo? Aí o negócio é feio. Aí está feio. Então nós precisamos ganhar vidas para Jesus. Uma outra coisa que eu fico muito animado é que aquilo que nós estamos orando hoje, quando eu me converti, querido, eu escutava falar, o Brasil vai ser o celeiro do mundo. E um dia, né, muitas vezes eu escutei assim, né, o Brasil vai ser a terra do avivamento, do último avivamento da terra. O Brasil vai levar avivamento para o mundo todo. E muitas vezes eu escutei, né, esse avivamento nascerá em Bandeirantes. Esse avivamento vai ser brotado aqui. E Deus falava conosco, né, que ia ser o nosso ministério. Então eu fico animado com isso. Eu fico animado. Eu vejo que nós temos que orar, temos que buscar essa paixão por Deus e acreditar. Às vezes você pode falar assim, pastor, mas com isso aqui, com esse culto aqui, com esse lugar. Eu falei assim, pois é, querido. É só olhar na Bíblia que você vai ver que é na improbabilidade, né, é que Deus levanta. Agora nós temos que crer. Nós temos que crer no que Deus falou e ficar firme e esperar. Se você não crê que Deus não possa fazer nada, eu vou continuar crendo. Eu vou continuar crendo e eu vou ficar confiante, né, que uma hora ou outra o avivamento vai explodir. As pessoas falam, avivamento começa assim. Não, avivamento começa quando Deus derrama. Daqui a pouco você vai começar, mas começa com oração. Daqui a pouco você vai ver que Deus está começando a levantar intercessores, pessoas orando. Daqui a pouco você começa a ver um movimentinho aqui, o foguinho aceso. Aí a turma pensa que aquele foguinho já era o avivamento, querido. E é só que daí vai crescendo, que Jesus falou, que o avivamento é como um fermento. É como uma sementinha, né? Você planta ali, ela vai... Glória a Deus. É o Senhor que faz, é Ele que converte nós, é Ele que faz. Nós só temos que estar na expectativa. Randy Clark, ele falou assim, né? Eu era um crente normal, eu era um improvável, não fazia nada para a coisa acontecer,
e nós saímos para fazer um trabalho na igreja de Toronto. Na hora que nós fomos montar no ônibus, a irmã falou: vocês vão, mas não vão voltar tão cedo. Acabou o trabalho do seu naquela. E ele era o pastor da igreja, ele era o líder da igreja, né? Ele chegou lá na igreja de Toronto, o avivamento pegou. Unção de tudo quanto é jeito. E aí o culto não acabou. E ficaram, acho que meses ou anos lá, assim, ó. Os cultos só, de dia e de noite. O movimento começou. Então, quando o Senhor tem que fazer um avivamento, querido, a gente tem que ficar, né? E agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Será que isso vai ser fácil? Né? Porque você sabia que tudo enjoa? Né? Até a unção enjoa. Mas, se a pessoa estiver dentro de um avivamento, ela tem que estar disciplinada, porque vai ser como um serviço. E se ela não estiver esperando, né, lá do coisa, ela é a primeira que abandona o avivamento. Amém, querido? Então você precisa estar se disciplinando hoje, agora. Fala assim: eu vou servir a Deus, eu vou me disciplinar, eu vou pegar firme, eu não vou faltar na igreja, eu vou ajudar, eu vou orar. E se as pessoas, se a igreja tiver chato e diminuindo gente indo embora, você fala assim: eu não estou aqui por causa disso, eu estou aqui porque tem uma promessa. Né? Eu estou aqui por causa dessa promessa. Aí a turma fala: mas essa promessa está demorando. Eu falei assim: mas pelo que eu estou vivendo, eu tenho uma coroa esperando para mim lá, para eu receber. Pelo que eu estou fazendo aqui, ó, eu tenho o meu prêmio. Eu tenho a minha coroa. E você, é assim que você deve fazer. Quando eu vou evangelizar uma pessoa, a pessoa pegou, bateu em mim, não quis, me humilhou, mandou embora. O que aconteceu para ele? Perdeu. E o que aconteceu comigo? A coroa ficou mais pesada ainda. A bênção ficou maior ainda. Jesus falou assim: quando acontecer isso, você sabe o que você faz? Você pula, salta de alegria e brada, porque grande é o seu galardão no céu. Entende? Então, quando você está fazendo as coisas para Deus, querido, se deu errado, deu certo. Tem que tomar mais cuidado quando dá certo. Que daí pode dar certo aqui na terra e errado no céu. Mas se deu errado aqui e você fica feliz, alegre e continua servindo a Deus, está tudo certo. Os heróis na fé pensavam nisso. Falei: eu troco isso aqui por aquilo que é eterno. Amém? Glória a Deus. Então, olha bem, nós vamos orar agora pelo Brasil por causa dos irmãos, entendeu? Por causa do projeto de Deus na terra, por causa do Brasil. Mas por causa de nós não pode fazer diferença. Amém, querido? Diga comigo: por causa de mim não vai fazer diferença. Por quê? Porque se o Brasil, aconteceu isso aí, você pode até sofrer, mas se você for fiel, no dia do julgamento você vai receber até mais recompensa. Glória a Deus. Eu penso assim, né? Então eu tenho que ensinar vocês assim também. Né? Eu só posso dar para vocês o que eu tenho, o que eu vivi. Então sai do teu lugar, vamos vir todo mundo aqui na frente. Então as eleições agora, nós vamos pôr governador, deputado, né? E senador do Paraná. Então nós vamos tirar a bandeira de bandeirantes hoje daqui, porque hoje não é eleição municipal. E essa aqui, nós vamos dedicar ao o nosso presidente para ser reeleito, né? Diga comigo assim: eu estou orando para o Bolsonaro ser reeleito. Fala: escuta aqui, Satanás. Você não vai impedir. Porque nós como igreja temos autoridade. Fala: nós não aceitamos manipulação para impedir nas urnas, nas contagens dos votos, no anúncio dos votos. Nós rejeitamos toda ação diabólica na mente das pessoas,
no coração das pessoas. As pessoas não vão votar em quem já provou que é ladrão, que é bandido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Brasil vai cair uma chuva de justiça. E as pessoas que são cavalo do diabo estejam subjugadas para serem servos de Deus. Em nome de Jesus. Satanás, nenhum demônio teu vai deixar as pessoas votar no seu candidato. Em nome de Jesus. Satanás, eu te repreendo. Eu declaro que o Brasil é de Jesus, que em todo o trono dessa nação vai sentar é o Rei da Glória. Os anjos do Senhor vão ser ministros, secretários, vão ser aqueles que vão executar a justiça, o juízo, vão fazer as leis, vão comandar os estados. Em nome de Jesus. Satanás, solta o Brasil. Solta em nome de Jesus. E vai devolver tudo que foi roubado. E eu quero, no mínimo, 4 vezes mais de todo o ouro, prata, diamante, petróleo que foi tirado da nossa nação. Eu quero, em nome de Jesus, devolvido 4 vezes mais. Satanás, também eu tiro as pessoas das tuas mãos. Todo aquele que te serviu, solta, porque eu quero ele para Jesus. Você vai soltar em nome de Jesus. Satanás, todas as pessoas do Brasil que te servem vão agora ter discernimento e vão saber qual lado que é o seu e que é do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que os olhos dos brasileiros se abram e vejam a luz. Pai, que o coração dos brasileiros sejam limpos e livre de toda corrupção, todo medo, todo engano, de toda pobreza, em nome de Jesus. Pai, que o coração dos brasileiros comece a desejar o céu. Alamai orokai bishonama. Tu te cambe doto timine candaladara katimino sou. Rabani kundi honei. Surinanai cambo borrene candalaba. Nemasu di candere chore cambabaye. Libera teus anjos, Pai, nas urnas, Pai. Na mão, na consciência e no coração de cada brasileiro, Pai. Senhor, que os seus anjos programem as urnas, Pai. Abre os céus e desce, Deus.
Rasgue os céus e desce, Deus, no Brasil, Pai. Rasgue os céus e desce no Brasil, Pai. Meu coração para que entre o Rei. Jesus, Rei da glória. Abra o meu coração.